Olá, nossa live caiu. Vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos se despedir aqui adequadamente da Soraya. Vamos ver. A gente tá vendo aqui se a gente consegue pelo menos se despedir adequadamente, né? Porque. E aí. Isso. Inabilidade da pessoa que recebe que não consegue nem gerenciar o tempo, né? Pô, Soraya, muito Ai, obrigado por ter gente. ficado aqui, assim, nesse momento aqui conosco, porque tua fala é muito boa. Ai, que Assim, bom. traz Que bom. conteúdo, muito conteúdo, assim, importante, né? A gente vive um momento muito rico aqui. Eu acho que começa até a ganhar, assim, às vezes espaço na mídia, né? Mas eu digo aqui em Pernambuco, mas eu sei que também no Brasil está havendo um movimento de sensibilizar pretendentes para que pleiteiem a adoção de adolescentes, né? Que se Uhum. permitam adotar adolescentes. Então, nesse contexto, é um contexto muito próspero. A gente vê de uma forma muito rica. Temos um núcleo de pós-adoção, que damos assistência às famílias recém-constituídas, e a quantidade de gente, assim, 15 anos, 16 anos, Hum. 14 anos, isso é fantástico. Uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás, né? Uhum. Então, Isso. esse é um momento muito rico. Mas junto com também com essas aproximações, esses contatos, a gente tenta trazer um pouco desse conteúdo de informação, né, para que essa convivência, além daquela preparação antes de ser pai ou de ser mãe, Isso. mas a convivência seja um pouco mais fluida, né? Porque eu acho que essa é a grande Sim, questão. As pessoas, as relações humanas trazem suas arestas e têm seus conflitos. Isso em qualquer tipo de isso. relação. Mas Qualquer assim, relação. Qualquer relação. as pessoas às vezes julgam essa relação recém-constituída ou estabelecida pela adoção como aquela que pode ser, você pode colocar numa R de volta, né? Assim, devolvida, né? E é É. essa a grande diferença dela de outras, né? Eu acho, eu penso. E vejo que assim, quando, né, a pessoa falou, devolveu na convivência, né? Eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência, sabe? Porque assim, existem situações que ninguém merece. Ninguém merece. E principalmente o adolescente, sabe? Ele não merece isso. Sim. Porque você é o adulto da relação. Então você, né, iludir um adolescente, iludir uma criança, isso é cruel, isso é perverso. Né? Então, Sim. eu acho que precisa haver realmente essa conscientização. Não é fácil, sabe? Uma adolescente, a adoção tardia, a adoção do adolescente não é fácil, mas ela não é impossível. Né? É uma adoção que você tem que investir, você tem que acreditar. Você tem que acreditar no ser humano e na sua capacidade, sabe? Isso Você é tem que acreditar importante. naquele momento, às vezes, mais duro, né? Mais difícil, porque Isso. você, enquanto a coisa está sinalizando ali que não está legal, você tem que dizer para si próprio que vai ficar, né? Às vezes não está legal É, naquele momento, né? mas Mas, e aí é aquele lance, o que a gente precisa fazer para ficar legal, né? sim. Né? E lembrar que tem algumas frases de músicas que eu gosto muito, né? E tem uma do Djavan que eu acho belíssima, que é sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe? Então, assim, imagina, esses adolescentes não têm, e você quer que ele tenha para te dar, né? É demais, Então, né? assim, pense nisso, né? É um trabalho assim que a gente tem que estar ali nutrindo. A nossa função é de nutrir. Então, eu acho muito importante, né? Estar consciente. Essas mudanças de perfil, eu acho, né? Tem que tomar cuidado, porque se tem muito assim, eu não quero, eu quero ser rápida, eu quero pular etapas, Agilizar, né? agilizar. Então, assim, tem vários pontos que eu acho que precisa. Mas um muito importante é você entender essa fase da adolescência, né? E você saber da sua fase, né? Como é que é o nome? Tem um livro
do Samitiba, que eu gosto bastante, que é Seja Feliz, Meu Filho, do Samitiba. É um livro para pais. Ele é um livro muito legal, muito legal. Né? O Tiba escrevia muito bem. Né? Então, é um livro gostoso de ler. Seja Feliz, meu filho. Tá? Oh, boa dica, eu quero. Eu tenho uma filha É, adolescente, a gente, como eu digo é, assim, a gente se prepara antes, mas durante o resto da vida, né? Que cada fase é uma nova fase, é um jogo, né? é, Assim, não que a o gente estabeleça relações como um jogo, porque eu também tem pessoas que estabelecem essa É, forma de se. mas aí depende, né? Porque Sim, você pode jogar frescobol, né? Em vez de ping-pong. Né? Então, sim. pode ver o jogo, né? Aproveitar o Mas, horizonte e contemplar, né? mas o Samitiba tem um outro livro que é ai, Adolescência, o Despertar do Sexo, também que é muito legal, que te dá um panorama, sim, muito interessante. Tem um que ele fala de drogas, que também... Eu nunca sei se é anjos caídos ou asas quebradas, mas alguma coisa o anjo não fica... Ele vai para o Não chão. sobra para o anjo, né? Eu sei que tem alguma coisa de asa de anjo que cai, né? Então, é do Isamitiba, né? Então, assim, eu gosto muito do Isam, eu fui aluna do Isamitiba e acho muito a escrita dele, as imagens dele eram muito legais, né? E, então, tem esses livros que eu acho que quem quiser ler, eu acho que é muito legal, tá? É que eu acho que também é importante, né? Que às vezes quando a gente vai buscar livros e informações sobre adoção, tudo é muito pautado nessa adoção de ainda de crianças, né? Então, São ou poucos que ou que adolescentes. exploram essa relação ali infantil, né? E aí quando a gente está trazendo essa relação com um público que já tem mais conteúdo, né? Que tem uma bagagem, que tem outras dores, que tem os seus dissabores, a gente precisa às vezes trabalhar de uma outra forma, numa outra É, perspectiva, né? né? E são adolescentes que têm vivências diferentes da nossa, né? Porque uma coisa é a idade cronológica, outra coisa é a idade afetiva, emocional, né? Motora. Então, a gente tem que ver que tem várias idades ali, né? Como uma pista de corrida de cavalo, né? São várias, cada um num desenvolvimento, numa etapa do desenvolvimento. Então, com o Tudo muito adolescente, natural, né? e você precisa estar atento a essas necessidades e esses desenvolvimentos, tá? Então, Perfeito. é por aí. Eu vou fazer uma perguntinha, que aproveitando a oportunidade, foi meio que uma live estendida nesse nosso momento aqui, porque eu não tive a habilidade de gerenciar o Ah, tempo, que isso, mas que eu isso. queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta, assim. Quando se fala muitas vezes da adoção de adolescente, isso é uma coisa que muitas vezes a gente vê relatos, esse desencontro que você trouxe agora do cronológico com o psicológico, o emocional, e como os pais ou essas famílias devem lidar com esse descompasso? Tentando promover uma aceleração ou dando uma assistência ao filho naquela dimensão que ele está ali, automaticamente ele vai chegar naquela idade, naquele encontro cronológico com o psicológico? São coisas Então, que às vezes não tem muito claro dito, né? Eu aproveito você que tem essa experiência que pode talvez nos dar algumas dicas aí para isso. existe para o desenvolvimento, né? Existe imagina, eu falei das pistas, imagina, né? Porque cada pista ela é um aspecto desse adolescente, tá? Então eu tenho aqui, sei lá, alimentação, eu posso ter a idade cronológica. Vamos lá. Sim, Existe uma coisa que embrulha tudo isso, que a gente chama que é o clima facilitador ou o clima que impede, inibidor, sim, tá? Então, se eu tenho um clima que é facilitador, a tendência é todos eles caminhar.
provavelmente o que ele tem mais desenvolvido vai ter sempre um pouco mais, tá? Mas os outros vão desenvolver. E às vezes desenvolve com muita velocidade, porque está tendo um clima facilitador. Sim. Então, o clima é importantíssimo. Que eu possa acreditar no potencial, né, desse adolescente e que eu possa dar a ele uma segurança de que ele é capaz. Então, quando eu acredito nisso, que aí é um pouco que eu falei da autonomia, né? Que a criança ela tem esse potencial. A gente precisa acreditar que um bebê tem potencial. O bebê é capaz de te dizer o que ele quer, né? E a gente precisa acreditar. Então a gente precisa estar dando. Veja bem, proporcionar um clima, tá? Facilitador não não dar limites. É totalmente diferente. Limites precisam ser dados, porque, né, é baseado no não que o sim se estrutura. Sim. Então, o limite precisa ser dado, porque quando eu dou, né, o não, eu frustro. E quando eu dou, né, tem essa frustração, existe o desejo, existe a vontade de ir. Certo? Então, se esse clima facilitador, ele vai proporcionar uma relação muito mais tranquila, né? Mas tem algumas coisas que são básicas, né? A autonomia, a hierarquia, né? O respeito. Então, isso faz parte de uma relação. Porque se eu estou invadindo, eu abro espaço para o outro também me invadir. Sim. Se eu me desrespeito, eu abro espaço para o outro também me desrespeitar. Então, é muito, né, é dançar o tango, né, que é difícil, né, dançar um tango, junto com o outro. Porque me veio agora uma outra música do Milton Nascimento, que ele diz, né, assim, eu não sei dançar tão devagar para te acompanhar. Né? É uma música muito bonita também. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente tem que diminuir o passo e tem que mostrar, porque ele vem, o adolescente também, quando ele sente essa segurança, ele vem devorando, porque ele quer recuperar um tempo que foi perdido. Então, tudo aquilo que era para criança naquela época, né, que aos 5 anos, quando eu digo eu vou sair de casa, ou aos 6, quando eu digo que o pai da fulaninha é melhor do que você, que você não é meu pai, que eu não pedi para nascer, tudo isso vai vir junto. Ele vai vir, né, porque ele está recuperando um tempo, né, e as coisas vão acontecendo. Mas você tem que estar preparado para isso. Então, o clima facilitador. Quando as coisas passam um tempo represadas, né, em algum momento, quando esse clima facilitador ocorre, o rio circula, né? Prepara, né? Prepara. É no livro da Antonieta, que tem, quando ela começa, que é As Mães Abandonadas, né? Que ela tem um trechinho, assim, no início, que diz, né? Todo mundo fala, acho que da velocidade do rio, da agressividade do rio, alguma coisa assim, mas esquecem de ver a borda, né, a margem, né, é alguma coisa relacionada, né, rio, a margem, você já viu, né, que eu penso assim, meu pensamento é rápido, né, é alguma coisa desse gênero, né, e é muito bonito esse trecho que tem, né, uma citação que ela faz, que é exatamente isso, né? Quando o rio vem, ele vem destruindo tudo. A força dele destrói. Mas por quê? Porque ele foi represado. Sim. Né? Então a gente tem que ir devagar. Mas depois
dessa correnteza de o rio se acomoda e as coisas fluem, Sim, né? sim. E aí a gente pode apreciar um pouco A gente essa pode maré, até, né? a gente pode até pegar uns galhos que ficaram na margem, transformar em outras coisas, né? A gente tem o poder de transformação, e isso é belo, né? Isso é muito belo no indivíduo, né? No ser humano, que é o poder de transformação. E a gente tem isso, todos nós temos. A gente precisa usar. Lembrar que tem, né? E exercitar. Que às vezes a gente esquece. A gente esquece, a gente Coloca esquece. a situação muito no externo, né? Problematiza É, muito e esquece do nosso poder de regular a nossa vida, né? Aí também entra a autorregulação mesmo, porque às e o vezes, que que eu no meio quero, né? das crises emocionais lá com seus adolescentes, às vezes entra o choque de realidade, uma adolescência encontrando a outra, e aí a gente precisa Isso. colocar o tempo do presente, né? Para poder lembrar e conquistar essa autonomia. Isso. Alinhe os chakras, né? Alinhe o chakra, né? E vamos em frente. A gente tem que alinhar os chakras, tá? Ok, Então é Sara, isso. muito obrigado. Eu agradeço essa Ah, de nada. extensãozinha, esse De papo nada, de maravilhoso. nada, Depois nada. vamos tentar criar outros momentos para possibilitar Vamos, essa conexão, né? Que eu acho que é legal. vamos, né? E, Acho muito assim, legal. o grupo Essa... agradece muito e A gente também agradece, né? O aconchego agradece, eu agradeço a confiança, né? Essa abertura, esse acolhimento, né? Então, muito, muito, muito obrigado. Né? ok, E muito obrigado. todos que entraram, eu vi assim, tem várias pessoas do aconchego que entraram, outras pessoas de fora, meu muito obrigado. Tem a Romênia, que é uma figurinha muito apaixonante, que também entrou, ela está lá né, em Belém, né, ela foi nossa voluntária durante anos. Então, assim, muito obrigada, gente, né, por a gente estar aqui junto. Os Né? paraenses estão agradecendo, então, a Romênia por lá, né? Então, Obrigado, né? gente. Boa noite a vocês. Boa Até a noite, próxima. tudo de Tchau, bom, até a Sara. Tudo de próxima. bom. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.